Paz do Senhor, é motivo de alegria de estarmos na presença do nosso Pai, na casa dele. Vamos abrir as nossas Bíblias para ver o que o Senhor quer falar conosco. Vamos abrir em Mateus 7, onde vamos ler Mateus 7, 24 a 29. Quem for encontrando, por gentileza, se coloque de pé. E você que nos assiste através do YouTube, que essa palavra também chegue ao vosso coração e ao vosso entendimento. Amém? Assim diz a palavra. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa e desabou. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra e entender o que Tu queres dizer para nós. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu estás presente e que Tu vais facilitar a nossa mente para entendermos. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amados e amadas, dia 31 foi comemorado o dia da Reforma Protestante. Não sei quem já ouviu falar sobre a Reforma Protestante, sobre Lutero. Quem tem algum conhecimento teológico sabe, quem não sabe, venha para a IBEC, para a EBI para aprender. Em 1517, no dia 31, Lutero, um monge católico, ele se pronuncia a respeito do que estava acontecendo com a igreja, o que estava acontecendo de errado. E é por isso que é comemorado, o dia 31, que é o dia que ele se revela, nós vamos entender, e se pronuncia para a moralização e a reforma da igreja. Muitas pessoas pensam que Lutero brigou com a igreja, que saiu da igreja, e não foi isso, ele só queria a reforma. E aí, voltando para o que nós lemos da palavra, o que é que nós observamos numa construção? A gente vê paredes, vê o telhado, vê tudo. Só não vê o alicerce. Justamente a parte mais importante da construção é o alicerce. Quando Jesus dá esta fala, e que eles ficam atônitos, com o ensinamento, eu também fiquei atônita, porém maravilhada. Porque quando a gente interpreta essa palavra, medita nessa palavra, Jesus estava falando de si mesmo. O alicerce da igreja, Jesus Cristo. E, para o entendimento, eu sempre digo que eu sou fã de Lutero, porque eu sou fã de Lutero. Digam, misericórdia, não é fã de Jesus Cristo, não? Eu sou fã de Lutero porque eu me assemelho a Lutero. Lutero era cristocêntrico. Cristo
acima de qualquer coisa. E, nesse momento de reforma da igreja, Lutero se pronuncia de tal maneira que ele se pronuncia através de 5 palavras a respeito do que era o viver Cristo, o que era a igreja para ele, considerado como os 5 solas da reforma. O que quer dizer isso? Solas quer dizer somente. Lutero se pronuncia somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, só a Deus glória. E, em homenagem ao Senhor Jesus Cristo, por ser cristocêntrica, e toda vez que eu falo de Lutero, eu me emociono porque eu percebo Cristo na vida de Lutero, Cristo totalmente preso, impregnado em Lutero. E para a nossa meditação de hoje, para a nossa reflexão, é só uma frase: somente Cristo. Hoje nós vamos refletir numa frase única: somente Cristo. E aí o que é que nós observamos sobre Cristo? Porque às vezes fala-se de Cristo, né? Jesus Cristo, que agora virou moda, não é? Que o sangue de Cristo tem poder. Jesus no barco, só Jesus na causa. E ninguém para analisar quem é Cristo verdadeiramente. Por isso que hoje nós vamos refletir, que vai ficar na nossa mente, no nosso coração, esta frase única: somente Cristo. E o que é que nós observamos sobre Cristo? Jesus Cristo é a base, o fundamento, o início, o meio e o fim de todo o nosso ser enquanto cristãos. Se não entendermos dessa maneira, não adianta dizer que somos cristãos. A base, fundamento, início, meio e fim. E aí o que é que nós vamos observar? Por que somente Cristo? Somente Cristo é o único caminho para Deus. Somente Cristo é o único caminho para Deus. Está lá em João 14:6. Somente Cristo é a ressurreição da vida. João 11:25. Somente Cristo é o pão da vida. João 6:35. Somente em Cristo Deus nos presenteia em graça. Romanos 3:24-26. Somente Cristo é o fundamento da fé e da igreja. 1 Coríntios 3:11. Somente Cristo perdoa e nos dá nova chance. João 1:9. Somente Cristo conduz à comunhão com Deus. 1 Coríntios 1:9. Somente Cristo sofre com as nossas dores. Isaías 53:4-5. Somente Cristo nos cura mediante nossa fé. Marcos 10:52. Somente Cristo não nos condena. João 3:17. Somente Cristo dá de beber da fonte da água da vida. João 4:14. Somente Cristo nos consola e nos lembra da vida eterna. João 10:27-28. Amados, somente Cristo. E aí o que nós observamos que a reforma luterana
não fala em Martinho Lutero, não é, eu falei no início, né, que eu fico emocionada com Martinho Lutero, mas não quer dizer que sou fã de esquecer do que é que representa a reforma protestante para nós cristãos. Representa somente Cristo. Se nós não colocarmos na nossa mente, no nosso coração, que somente Cristo nos dá perdão, salvação e vida eterna. Nós já ouvimos falar em vários heróis, até do nosso meio. Todo mundo sabe a história de Martin Luther King, não é assim? Sabemos a história do Mandela, sabemos a história de Madre Teresa de Calcutá. E se formos fazer aqui uma relação, aí eu pergunto, por mais que tenham sido pessoas envolvidas no cristianismo, pessoas que deixaram legados, que deram exemplo, eu pergunto, nos prometeu vida eterna? Morreu por nós? Mas existe um que tem uma história, o Jesus histórico, que fez história e foi a própria história, e que ainda nos presenteia com salvação e vida eterna. Somente Cristo. Somente Cristo me faz vencer, somente Cristo me faz prosperar, somente Cristo me faz progredir. E o prosperar não é o prosperar material, é o prosperar espiritualmente, crescer. Somente Cristo. Somente Cristo nos apresenta um Pai misericordioso, bondoso, através da sua vida. Porque um Pai que dá esse próprio Filho, somente Cristo foi até uma cruz por causa de nós, pobres mortais. Somente Cristo. Somente Cristo nos dá luz. Somente Cristo nos dá sabor. Somente Cristo nos envolve todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias. Somente Cristo nos assegura, sem mim nada podeis fazer. Segurança. Somente Cristo nos diz, tende bom ânimo, eu venci, você também vencerá. Confiança, conforto. Somente Cristo nos coloca de pé quando a gente pensa que está lá embaixo. Ele nos coloca de pé. Somente Cristo. E aí eu pergunto, para nós, pobres mortais, nós temos alguma dúvida ainda em que seguir ou a quem seguir, a não ser Jesus Cristo? Somente Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Somente Cristo nos promete que voltará para nos levar. Eu vou preparar lugar, só Ele nos prepara o lugar eterno. O lugar que nós sabemos que vamos chegar e ser acolhidos, porque o nosso Pai nos espera. Somente Cristo dá promessa real, não nos engana. Somente Cristo. E aí, amados, sua igreja, que Ele deixa, e é por isso que quando Ele diz que uma casa firmada no alicerce, Ele está falando dele mesmo. E é por isso que as trevas, as portas não prevalecerão, porque estamos firmados. E ainda tem crente, cristão evangélico,
que duvida e negligencia essa certeza, esse alicerce. Tem gente que prefere ficar na areia do que no alicerce, porque corre para tudo quanto é vento que sopra por aí, que não promete nada, e quando promete são promessas falsas, e se esqueça de saber, de lembrar que existe uma rocha onde nós estamos firmados, que ninguém nos derruba. Quando penso que sou fraco, aí somente Cristo nos dá essa certeza e segurança. E aí, o que nós podemos observar? Agradecemos ao Salvador Jesus tudo que fez por nós. Sua palavra continua clara através da pregação e do ensino. É por isso que, por mais que falem, dizem que Batista quer ser melhorzinho, não é assim que a gente ouve, pastor? Batista quer ser melhorzinho porque nós temos preocupação com o ensino da palavra de maneira correta, sem falcatruas, sem floreios nem rodeios. Somente Cristo nos dá essa consciência de que o Evangelho tem que ser pregado da maneira que Ele pregou e ensinou. Por isso que Ele nos comissiona: ide, pregai. Confiou a nós e nós não podemos fazer diferente. Somente Cristo entregou esse trabalho, esse fazer nas nossas mãos. E não faça de maneira errada. Somente Cristo é o dono da palavra da verdade. Somente Cristo. E mais, quando lá em João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição da vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele nos garante: quem vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Somente Cristo. Somente Cristo, somente em Cristo, somos aceitos pelo Pai. Somente nele. Somente por causa de Cristo somos atendidos pelo Pai. Quando Ele nos diz: tudo o que pedires ao Pai somente através dele nós somos atendidos pelo Pai. Somente Cristo. Somente em Cristo somos amados pelo Pai, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Somente em Cristo. Somente em Cristo somos salvos da ira eterna. Nós estávamos fadados a vivermos na condenação da ira. Nosso adversário, que não é brincadeira, nós estávamos condenados a viver eternamente na ira do adversário. E o Senhor, somente em Cristo, quando vai até a cruz do Calvário e diz: está consumado. Somente em Cristo. Somente por meio de Cristo temos paz com Deus e paz em Deus. Somente Cristo. Somente Cristo nos assegura que nada podemos fazer. Amados, quando nós nos conscientizamos que existe um ser divino que nos ama de maneira incondicional, um ser divino que nos acata, nos acolhe, nos perdoa de todo e qualquer pecado, que entende verdadeiramente a nossa sinceridade, penetra no nosso coração e na nossa mente, porque o outro ser humano, por mais que você queira se justificar, ou ele te rebate,
dizendo que não acredita, ou então ele finge que acredita e tem sempre uma maneira de te jogar fora. Somente Cristo nos dá a segurança de que nós somos perdoados, estamos perdoados e alcançamos a salvação através das nossas atitudes, através da nossa consciência de que cremos somente nele, somente Cristo. Quando nós nos reportamos para o problema da reforma, voltando de novo à reforma, é uma situação, um acontecimento que nos leva cada vez mais a abrir a nossa mente para entendermos que não estamos no mundo para fazer graça, não estamos no mundo de brincadeira, não estamos no mundo por acaso. Nós estamos aqui para testemunhar e propagar quem é Cristo. Somente Cristo nos dá essa condição. Somente Cristo nos chama pelo nome. Somente Cristo nos acolhe. Somente Cristo nos entende. Somente Cristo tem palavra de vida eterna, palavra de salvação. Somente Cristo é sincero. Se você erra, Ele nos deixou o Espírito Santo para nos lembrar, nos alertar quando nós erramos. Somente Ele teve esse cuidado. Somente Cristo, por mais que estejamos errados, como foi o caso de Pedro, e ele lembra-se e dá a segunda chance, quando ele diz: vá, diga aos discípulos e a Pedro, cuidado, porque verdadeiramente nos conhece, sabe quando nós estamos totalmente destruídos e ele nos levanta. Somente Cristo nos pergunta, nos faz declarar o que é que nós precisamos e queremos. Que queres que eu te faça? Então fale. Isso é cuidado. Quem tem a coragem, por mais amigo, diz assim: quer que eu te ajude? Mas nem está vendo, tem a condição, mas não faz nada. Não arreda uma palha, como costumamos dizer, e ele não. Que queres que eu te faça? Dizendo: abra sua boca e declare o que é que você precisa, porque eu vou te ajudar, eu vou fazer. Somente Cristo. Como podemos ficar longe de um ser que nos trata dessa maneira, nos vê desta maneira? Como? Seria loucura. Não tem como, por mais que nós estejamos num mundo cheio de embelezam, podemos dizer assim, as coisas para os olhos, mas somente Cristo tem simplicidade, mas nos dá a riqueza do seu entendimento, do seu fazer, do seu proceder, do seu agir, sem precisar oferecer nada sem precisar de costumamos dizer aí fora, né? Bandejas bem preparadas. A bandeja de Cristo não precisa nada, só tem Ele no centro. Receba essa bandeja que é completa, somente Cristo. E aí, amados, o que aplicamos com esse entendimento que somente Cristo? Primeiro, Ele é indispensável. Por mais que você não queira, por mais que você diga que não aceita, não concorde, Ele é indispensável. Quem não tem na vida, quem não tem nada na vida, praticamente é considerado um miserável, né?
está perdido, vivendo nas trevas, mas quando ele tem a Cristo, a situação muda. Ele nos remete para lugares que jamais imaginaríamos. Somente Cristo nos dá a promessa de um reino. Não precisa ter descendência, né, de rei, de rainha, como nós sabemos aqui no mundo, né? Fulano vai ser o substituto, é quem vai assumir a coroa. E Cristo nos diz que vai preparar o reino para nós vivermos como reis. Somente Cristo pede ao Pai que nos proteja, que nos afaste da aparência do mal. Somente Cristo pede ao Pai que nos faça um como Ele, assim como Ele o fez. Somente Cristo. Às vezes as pessoas têm inveja, né, uns dos outros, até irmãos, não só irmãos em Cristo, como irmãos biológicos. E no entanto Cristo, Filho unigênito, pede ao Pai que nos faça com o Pai, assim como o Pai o fez com Ele. Olha que maravilha. Sem dizer, não, só faça 1, 2 ou 3, só faça fulano. Não, os faça todos. Os faça um contigo, assim como tu me fizeste com somente Cristo. Ele é suficiente. Não precisamos de mais nada, nem ninguém. Não precisamos mendigar, não precisamos pedir, não precisamos implorar nada a ninguém, porque nós temos Cristo. Ele é suficiente nas nossas vidas. Quem tem Cristo, tem tudo. Uma vez eu vi num carro, uma frase que no início da minha conversão, que dizia: Deus sem você é Deus, e você sem Deus é o quê? Então a mesma coisa, Cristo sem você é o Cristo, mas você sem Cristo é o quê? Não é nada. Ele próprio declara: sem mim nada podeis fazer. Está dizendo que vocês não são nada sem mim, logo é suficiente. Não preciso de mais nada. Ele deve ser imitado. Somos discípulos dele, somos chamados para andar como ele andou. E eu sempre digo, nós ainda não chegamos ao patamar de não a mesma santidade do Cristo, mas pelo menos ter uma vida mais ou menos correta, porque nós não temos, eu costumo dizer, e é grosseiro, mas eu digo, não temos vergonha na cara. Andar como ele andou. Ele andou, deu exemplo e deixou. Que nós estamos fazendo que não o seguimos ou não o imitamos. Preferimos imitar alguém, né, um colega, mas não imitamos a Cristo para chegarmos ao patamar que Paulo chegou. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Precisamos imitar Cristo, sim. Mas irmã, a carne é fraca, eu sou a pecadora, e quem não é? O que é que precisa para que você entenda que tem que imitá-lo, sim? Ele foi exemplo, ele deixou exemplo. E aí nós procuramos uma desculpa esfarrapada, como costumam dizer, para dizer, é porque a carne, que carne? Somos ou não somos filhos do Deus Altíssimo, que manda o nosso irmão para ensinar como vivermos de acordo com a vontade do Pai? Somente Cristo
ensinou sem pedir nada em troca. Uma das coisas que Santo Agostinho tem uma passagem no seu livro de pregações, confissões, uma das coisas que eu fiquei encantada, momentos que eu fico encantada com o Santo Agostinho, é na sua conversão, quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, e depois quando ele diz ao filho dele, só existe, ele nem se declarou, e era filho dele, ele como mestre, ele disse, só existe um único mestre que tudo ensina, não deixa nada de fora e não pede nada em troca. Jesus Cristo, ele disse ao próprio filho, ele sendo mestre, professor, filósofo, teólogo, e disse ao filho que não confiasse em ninguém, só confiasse no único que nada esconde. E aí eu pergunto, mas Jesus não me ensinou a andar assim, Jesus não me... Podemos dizer isso? E aí é quando eu digo, cara pálida, podemos dizer isso? Ele não esconde nada, da mesma maneira que ele viveu, ele deixou como exemplo, ele não escondeu. Jesus se retirou, foi para o cantinho para dizer, até como se referia ao Pai, ele nos ensinou. Ele nos ensinou a andar, pular, fazer o que fosse. Ele fez na vista de todo mundo. E os discípulos entenderam que seguiram, continuaram após a sua morte. E nós, caras pálidas, ficamos procurando desculpas para não seguir esse Cristo que somente Ele ensina sem pedir nada em troca, ensina sem esconder nada, ensina com satisfação, com prazer, porque quer que nós tenhamos vida eterna. Ele não escondeu nada, está aí para todo mundo. Quem quiser, por isso que nós vimos na última pregação, lembra da igreja de Laodiceia? Quem tiver ouvidos, que ouça. E quem tiver vergonha na cara, faça. Sejam meus imitadores, como disse Paulo. Aí Jesus disse para nós, imitem Paulo. Precisamos nos conscientizar que não estamos, voltando a dizer, não estamos aqui por brincadeira, nem para brincadeira. Nós estamos aqui para ser exemplo. Nós precisamos frear o que a gente ouve por aí quando, misericórdia, está vendo? E é crente, e não é crente ainda. Nós precisamos ouvir, que maravilha é um verdadeiro crente cristão. O que seja que queiram dizer, é isso que a gente precisa, ver as pessoas nos referir a nós com satisfação, sem manchas, mas não do que, e aí, olha só, e é crente, é triste. Somente Cristo nos deu o direcionamento de como viver de acordo com o Pai. E o que é que nós estamos fazendo, negligenciando? Somente Cristo. Se nós colocarmos na nossa mente, como Martinho Lutero foi taxativo, somente a fé, somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, só a Deus glória. Então não tenho dúvida, é isso que eu sigo. A ponto de Calvino, que vem da mesma linhagem de Lutero, que se converte, Lutero não se converteu ao protestantismo, mas nos deixou lição. O próprio Calvino que se converte, chega ao patamar de dizer, eu jamais terei a postura de obediência a Deus como Lutero. Reto, tendo a consciência do que é verdadeiramente ser cristocêntrico. Não ter vergonha de declarar e de viver.
como Cristo. Somente Ele tem exemplo, somente Ele, somente Ele, somente Ele. Vamos botar na nossa mente para que a gente não erre. Somente Cristo, em tudo que a gente vai fazer, colocar logo no direcionamento da nossa vida. Somente Cristo. E aí a gente não vai errar. Não temos desculpa. Ele deve ser proclamado. Nós temos que levar a mensagem de Jesus ao mundo. Nossas mensagens, nossos cânticos, nossa adoração, tudo deve ser cristocêntrico. Hoje, quando o pastor estava falando pela manhã, eu tinha dito para quem estava do meu lado que eu disse: infelizmente hoje, a gente ouve o quê? A igreja de fulano de tal. Eu digo, poxa, que beleza. Foi fulano que foi até a cruz, não foi? Porque não declaram que a igreja é de Cristo, não. Quando o pastor hoje disse que a igreja não é do pastor. E não é. A igreja tem um dono. Nós, corpo, temos um dono. O templo, Jesus precisava de templo. Mas nos conscientizou do que é ser igreja, corpo de Cristo. E hoje o que mais a gente vê é a vaidade do ser humano declarando-se dono, né? Até a foto na porta que eu fui em feira um certo dia e quase que... Porque para mim era o ser humano que estava ali, ao vivo e em cores. Mas era a réplica dele em pé na porta da igreja, porque o dono é ele. E aí eu volto, Jesus nos ensinou, a gente erra porque não tem vergonha na cara, voltando a dizer. O que é que ele diz? Ore ao dono da seara. Nós temos dúvida de quem é o dono da seara? Se o próprio Cristo manda que nós orássemos, ore ao dono da seara que mande ceifeiros. E aí a gente não entende por que ainda vive-se nessa banalização do Evangelho e nessa banalização do que é ser cristocêntrico, é ter Cristo no centro. Nós não podemos negligenciar e fazer como Paulo: o meu viver é Cristo, o meu morrer é Cristo, eu durmo é Cristo, eu acordo é Cristo. Ah, é loucura, santa loucura. Conscientização. Mas não, ficam brincando e ainda se deixando levar pelos discursos. E todo mundo andando atrás, é aquela coisa, né? Maria vai com as outras. Então não podemos ser assim negligentes, nem insanos. Ou temos a consciência que somente Cristo está no centro, ou então vamos deixar de cultuar, de ler a palavra, de meditar. Vamos simplesmente colocar, banalizou, não tem mais importância, vamos colocar à margem. Precisamos ter essa conscientização de quem está no centro da nossa vida. Quem foi o responsável pelo nosso viver. E quem é o responsável para que nós sigamos nesse caminho que é a verdade e a vida. Que nós sigamos essa luz. Eu sou a luz do mundo. Precisamos ter esse direcionamento. Eu sou o pão da vida. Alimento, caminho, claridade, tudo. Quem é? Quem é o alicerce? Ele estava falando dele mesmo, né? Que aí nós, se somos insensatos, vamos o quê? Construir na areia. Mas se nós temos consciência quem é o alicerce da nossa vida, corpo de Cristo, igreja de Cristo, nós o teremos como centro. E declaramos sempre somente Cristo, sem medo e sem vergonha. Sem medo de errar e sem vergonha de dizer, de proclamar. Eu amo fulano de tal, artista, o que for. E fulana de tal, lindo, não é?
Agora, para dizer assim, eu amo Cristo. Quem é que você tem como parâmetro da sua vida, como exemplo? Ah, eu tenho um artista fulano de tal que usa isso, eu tenho uma artista fulano de tal, jovem principalmente, se deixando levar pelo caminho dessas más influências, que não tem influência boa nenhuma. A gente precisa propagar para que vejam que somente Cristo é influência. Somente Cristo é positivo. Cristo não tem os dois. Quem trabalha com essa coisa de positivo, negativo, não é assim? Cristo só tem um direcionamento positivo, único. Não existe meio, metade, porção, fração. Cristo é o todo, total. Ele é aquele que nos conscientiza, que aí vem. Somente Cristo nos coloca reunidos, unidos. Somente Cristo. E aí o que é que nós observamos? Teve tal reunião em tal lugar, tem festa, tem muita coisa, né? E aí a gente vê uns alegres, outros mais ou menos, outros. Mas quando nos reunimos em nome de Cristo, o que é que a gente observa, gente? Muda tudo. Aí chega alguém e diz assim, poxa, fulano está diferente, olha o semblante. Aí quando você vai ver qual é o motivo desse semblante diferente, harmonioso, feliz, somente Cristo nos proporciona felicidade total. Somente Cristo nos proporciona alegria. Somente Cristo nos proporciona harmonia. Somente Cristo nos proporciona prazer de viver, de estar. Somente Cristo. Nós vamos criar, lembram de uma propaganda que antigamente tinha, né, da criancinha que colocava em todos os lugares, na geladeira e tudo, não esqueça da minha Calói, né? Não esqueça da minha Calói, ou então compre batom, e aí nós vamos colocar em todos os lugares da nossa casa, para que a gente não esqueça, somente Cristo. Coloque na geladeira, coloque no seu armário, coloque na casa toda, inclusive não entrar da sua casa para que todos que cheguem esteja lá bem grande, somente Cristo. Que aí quando perguntarem, o que quer dizer isso? Aí que vocês tenham o prazer de dizer assim, é o dono da minha vida, é o único, somente Ele. E aí as pessoas vão entender, não precisa você dizer mais nada, que entenderão o que você quer dizer. Somente Cristo. Quando eu me converti, quando eu li o Evangelho de João, eu sempre digo isso, que eu me converti através do Evangelho de João, quando eu sempre digo assim, que é a intimidade que eu tenho com ele, que eu disse, eu quero seguir esse cara. E aí, a partir daí, eu virei totalmente, tenho orgulho de dizer, eu sou cristocêntrica. Não adianta, para mim não existe nada, é Cristo e acabou. Se Cristo diz que é para fazer, eu faço. Se Ele diz que não é para fazer, eu não faço. Se Ele diz vai, eu vou. Se Ele diz não vai, eu não vou. Somente. Eu não tive dúvida. Somente Cristo. Em pé deitado, andando, não importa quem sejas ou onde estejas, somente Cristo. E uma coisa eu tenho certeza, no momento que você colocar Cristo no centro, que se conscientizar que Ele totalmente, verdadeiramente é o centro, tudo vai mudar. Pode ter certeza que todos verão o que é o somente Cristo na nossa vida.
cada vez mais eu me alegro quando eu tenho que falar de Cristo. Para mim não existe, eu fico até de manhã, vira o dia, à noite. Somente Cristo faz isso, nos fortalece, nos conforta, tudo. E aí quando a gente vai analisar, e aí vem assim, será que é loucura? Não. Vamos vestir uma capa, fazer uma capa, e vamos vestir essa capa, somente Cristo. Vamos dizer assim, ela vai, é doido, é louco, é louca. Somente Cristo. E aí todos correrão para saber quem é esse Cristo, porque somente Ele. Vão ficar na curiosidade de saber por que somente Cristo. E vai ser maravilha. Aí verdadeiramente nós estaremos fazendo a vontade dele quando ele nos deixou, nos comissionou, nos convocou para segui-lo e propagar o seu nome. Somente Cristo te faz amar a quem te odeia. Somente Cristo. Loucura, né? Somente Cristo manda que você dê o outro lado sorrindo. Somente Cristo te manda perdoar 70 vezes 7. Faça a conta. É dureza, mas somente Cristo. Somente Cristo te diz o que é graça, não há graça sem graça. O que é graça, você tendo que amar ao próximo como a ti mesmo. Somente Cristo lhe conscientiza disso. O que é amar ao próximo como a ti mesmo? O que é você perdoar? O que é você amar, ainda que te odeie, ainda que faça algo de errado na sua vida, ame. E agora? Somente Cristo lhe conscientiza para isso. Somente Cristo te faz vestir o necessitado, alimentar o faminto, e você fazer isso tirado, se você ficar nu para dar, você ficar sem comer para dar. Somente Cristo faz isso. Para você verdadeiramente saber o que é amor. Não é amor quando está tudo bem, é somente Cristo te lembra, te ensina que amar é justamente quando está tudo acabado. A pior pessoa que te apresente e você receber com amor, carregar, cuidar. E em nenhum momento dizer nada, nem cobrar nada. Somente Cristo. Não é fácil. Porque nós somos egoístas. Verdadeiramente nós não nos conscientizamos do que é seguir Cristo. A gente bota na mente que seguir Cristo é simplesmente vir para a igreja, pegar a Bíblia, e não é. Somente Cristo lhe mostra o outro lado da moeda. Somente Cristo. Somente Cristo, sabendo que vai ser traído, trata o discípulo do mesmo jeito, da mesma maneira que tratou os 11. Somente Cristo. Não é brincadeira seguir a Cristo. Ou é? É fácil? É brincadeira? É leve? É dureza? É difícil? Não é fácil, mas é delicioso. Digam misericórdia. Glória a Deus. Somente Cristo faz isso. O inverso
é justamente o que vale para Cristo. Somente Cristo. Amados e amadas, e agora, a coisa mais importante que nos deixa feliz, eu não sei, eu disse nos deixa porque eu estou contando que vocês também, porque fazemos parte de um só corpo. Nesse momento, aqui agora, existe um corpo único, ou não? Aqui não tem quem tem mais, tem menos, quem é alto, baixo, gordo, magro, branco, preto, tem corpo único. Nesse momento, aqui, agora, ou não? E aí, somente Cristo, só, única e exclusivamente, somente Cristo nos ordena e a gente faz com toda satisfação, prazer e amor. Ele nos manda comemorar não a sua morte, Ele nos manda comemorar a sua volta no momento que nos unimos e nos reunimos para ceiar. Somente Cristo. E nós fazemos com toda alegria e satisfação. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso até que eu volte. Somente Cristo faz isso. Só, única e exclusivamente Cristo nos deixa essa ordenança e a gente tem o prazer de fazer com amor, carinho, comemorando a sua volta. Somente Cristo. Que sempre possamos pregar e viver essa verdade. Qual é a verdade? Somente Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que nesse momento nós vamos ter mais do que nunca a certeza de que somente Cristo nos convida a ceiar. Somente Cristo. Vou chamar o pastor Alimatel, o pastor Domingos e o nosso vice-presidente. Somente Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conscientize cada vez mais de que sem Ele não somos nada e nem faremos nada. O Ministério de Louvor. Somente Cristo. Aleluia. Somente Cristo. Diga para quem está do seu lado, somente Cristo. Somente Cristo. Aleluia. Eu peço aos diáconos que venham aqui, por favor. Nós iremos fazer uma oração consagratória pelos elementos da ceia. E você que está em casa conosco, você que é membro da IBEC, sabe que hoje é ceia por ser o primeiro domingo do mês. Penso que você já reservou o seu pedaço de pão, seu suco de uva. Se não, o tempo que nós vamos orar pelos elementos da ceia é o tempo que você vai providenciar isso, para que você possa ceiar conosco também. Peço que a igreja se ponha de pé nesse momento. Aos irmãos e irmãs que nos visitam, se você está em paz com tua igreja e com teu pastor, você pode participar da ceia conosco. Para quem ainda não é batizado, você também vai participar da ceia. Um dos diáconos ou diaconisas vão passar com uma bandeja com uvas. Você vai pegar 2 uvas. Na hora que eu disser
comei-vos, você vai pôr uma uva na boca. Quando eu disser bebei-vos, você vai pôr a outra uva na boca, para que assim todos possam participar da celebração da ceia. O pastor Alimatel vai estar fazendo uma oração, consagrando os elementos da ceia que estão nas mãos dos diáconos. Só uma observação, lembrar que os diáconos não vão mais, a igreja que vem. Pronto, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer nesse sentido, ó. A primeira fila aqui, à minha esquerda, vai vir, depois, aliás não, os últimos serão os primeiros. Vocês lá do fundo, vocês vão vir primeiro, depois, a fila daqui, depois a de lá do fundo, depois a daqui e por último a que está em cima do muro, no meio. Vocês, tá certo? Pode orar, pastor. Amém. Oremos. Soberano e maravilhoso Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque somente Cristo nos dá o privilégio, a oportunidade de participarmos da Tua Santa Ceia. Obrigado, Senhor. E neste momento te apresentamos e consagramos a Ti os elementos da ceia, simbolizando o corpo e o sangue do Teu Filho. E consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vocês lá da última fila podem vir. Passa por aqui, pega. Lembra que eu falei depois qual é a fileira e siga uma ordem conforme eu explicitei. Adorado é pra sempre.
declare para sempre. Aumenta o meu microfone, por favor. Já estaremos dentro em breve celebrando. Há alguém que ficou sem receber o seu pão e o seu suco de uva? Alguém? Alguém ficou sem receber as uvas? Você que ainda não é batizado, mas participará da ceia conosco? Bom, pelo que eu percebo, todos receberam. Somente a Cristo, somente a Ele, a nenhum outro, somente a Ele. Disse o apóstolo Paulo no texto aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele pôde dizer, né, pastora? Sejam meus imitadores. Ele aprendeu do Senhor, ele aprendeu do melhor. E ele segue dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, após ter dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Você que está em casa, você que está aqui no templo, em memória somente dele, somente de Cristo. Comamos todos com alegria. Graças te damos, Senhor Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo concerto. Novo concerto. Como está a tua vida? Você ouviu nessa noite somente Cristo. Não pode haver concerto genuíno sem Cristo. Este cálice é o novo concerto do meu sangue.
fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, o que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se então, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Digam comigo: Senhor Jesus, somente o teu sangue poderia lavar os meus pecados. Somente através do teu sangue eu poderia ser redimido dos meus pecados. Somente pelo teu sangue eu recebi a salvação. Obrigado, Jesus. Bebamos todos. Aleluia. Diga para quem está do seu lado agora: somente Cristo. Somente Cristo faz isso. Não saia. Sente-se. Nós temos agora a apresentação. Podem sentar. Nós teremos agora, por no máximo 15 minutos ou 20, a apresentação do projeto da IBEC, de como ficará a Igreja Batista da Estrada do Coco. O nosso arquiteto de contribuir. Você que está conosco no YouTube, aguarde um minutinho. Everton, pode tomar posições. Silêncio, por favor. Todos permaneçam no templo. O irmão Everton vai trazer. Pode subir, filho. Eu peço que você fique atento. Um microfone para Everton, por favor. Ei. O nosso irmão Everton é o arquiteto responsável pela obra daqui da IBEC. É necessário apagar aqui, não é isso? Por favor, alguém apaga aqui. Preciso de mais mobilidade, gente. Inclusive um detalhe, o relógio aqui do púlpito está atrasado. Ainda é 11h51. Desde manhã eu percebi isso. Eu tenho certeza que quarta-feira estará pontualmente no horário. Irmão Everton, pode começar, posicione-se onde achar melhor. Acho que é melhor você ficar com o microfone sem fio. É isso. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Para mim, hoje é um privilégio estar apresentando esse trabalho, porque o Senhor, Ele me trouxe para a sua própria família. O Senhor, Ele nos escolheu para estar aqui hoje. E esse privilégio de participar, né? É uma gratidão ao meu Deus, ao nosso Deus, e externar a graça do Senhor em nossas vidas. Nós temos 3 frases importantes, né, que é amor, compaixão e ação, né? Assim fosse feitos do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Ele antes olhava, se compadecia e logo ele agia, né, em concordância com o nosso Deus, o nosso Pai. Foi declarado nesta noite, através da palavra do Senhor, sobre fundamento, né, a base, início, meio e fim. Logo entendemos que toda a nossa vida debaixo desse sol, ele rege a esse segmento onde nós hoje estamos direcionados a cumprir o propósito do Senhor. O propósito do nosso Deus a esse lugar, a essa casa de oração, é fazer melhorias, né? E que após algum tempo nós vamos sentir isso, né? Ao entrar por essas portas. Amém? Silvio? Glória a Deus.
Pode passar, Silvio. Aleluia. Glória a Jesus. Nós entendemos do Senhor, né, toda a direção do Pai, né, e nada do que o Senhor ele nos deu, Ele nos dá essa direção. Nós temos como missão, né, essa frase muito linda que veio do coração do nosso Deus e passou para o nosso pastor Domingos, que é glorificar ao nosso Deus a partir da nossa comunidade e ensinando as Escrituras, formando discípulos de Jesus e os enviando até os confins da terra. Cada um de nós, né, sabemos que a linha onde a Igreja Batista ela rege é glorificar o nome do Senhor. Amém? Pode passar. Logo, esse é o projeto ao qual o Senhor ele nos deu aí pelo coração dele ao nosso coração do nosso pastor. Deixa eu fazer uma pergunta, Everton. Quem está vendo aí, levanta a mão. Tá bonito? Tá lindo. Será assim. O templo IBEC vai ficar assim. Amém? Para a glória de Deus ficará assim. Amém. Continue, Everton. Amados, e para entendermos isso, né, como foi declarado e revelado pelo nosso Deus nesta noite, que fundamento, base, início, meio e fim está assim, né, direcionado pelo nosso Deus, esse templo maravilhoso. Pode ir passando, em nome de Jesus. Amém? Nós temos as fases, né, de direcionamento que ainda vai sair ali. Alguém do NOC, por favor, socorre ali. Acho que foi o projetor. Vocês perceberam a cruz enorme? Do jeito que vocês viram aí, é do jeito que vai ficar. O que eu mais gostei foi da cruz. Amém. Aí. Pode passar, irmão Silvio. Bem, nós entendemos que para cada projeto, né, como foi falado nesta noite, existem as fases de contemplação. Dentro dessas fases, nós declaramos por 3: fachada principal, fachada lateral e esse salão aqui, onde nós vamos fazer esse trabalho. Logo, nós temos o anexo fundo e o anexo lateral também, que aí dá a ideia de como o investimento ele pode ser bem colocado e separadamente entendermos toda a linha de trabalho em nome de Jesus. Pode passar. Bem, o investimento da IBEC ele está gerando em 3 fases e no geral nós temos esse quantitativo aí para alcançarmos e o nome do Senhor ser glorificado aqui nesse lugar. O valor da obra é R$1 milhão, podendo ser concluída em 900 mil ou em 1 milhão e 100. Volta as imagens, por favor, do templo. A primeira. Isso é batalha espiritual, isso é para desanimar, mas não vai desanimar não. Vê aí o que é que está acontecendo. Vê se o problema está aqui. Se for o caso, fica segurando, Henrique, aí. Pronto, gente. Como vocês viram, essa é uma visão geral. A lateral aqui à frente da igreja. Põe a segunda imagem. Essa é a parte frontal da igreja. É um detalhe que eu quero apresentar. A terceira imagem.
Vocês estão vendo ali 3 tracinhos assim, retangulares? Estão vendo? 1, 2, 3. Quem está vendo? Ali são outdoors. Vai servir como 3 outdoors que nós vamos ter. No projeto, o irmão Everton conseguiu essa façanha. Esse coqueiro aí vai ter, porque é a estrada do coco. Percebe? A estética da parte externa vai estar justamente correlacionada com a localização geográfica da igreja. Explique melhor, Everton, isso. Isso. A nossa tipologia, na nossa região aqui, a ideia de arquitetura é direcionar a um contexto mais verde, né? Eucalipto, algo mais madeira. Então, dentro desse sentido, a proposta é trazer essa fachada como um elemento que não impacte muito de uma forma visual, mas que ele traga uma representação como igreja local. Bem, trazendo os elementos naturais, se faz entender que a tipologia ela é continuada na região e ela vai ser bem atrativa, porque os elementos de cor de destaque vai suavizar e trazer para o visual algo muito agradável aos olhos. Amém? Pronto, pode continuar, Everton. Pode passar, Silvio. Só um minutinho. R$1 milhão. Quem acha muito aqui R$1 milhão? Vou até me posicionar para quem estiver no YouTube. Você acha muito R$1 milhão? Eu vou ler um texto aqui. Só um minutinho, eu vou ler um texto. Aliás, Everton, eu poderia ler o texto no final. Você finaliza, eu leio o texto, né? Melhor, né? Pode ser. Tem um texto que eu quero ler e eu vou mostrar a você que R$1 milhão, quando é algo para a glória de Deus, não é nada. E não é que o dinheiro vai cair do céu. Ele vai continuar abençoando a você e a mim, para nós abençoarmos a obra do Senhor. Quem crê nisso? Continue, Everton. Amém. Dentro desse geral, nós temos 3 fases, né, que foi assim separada para entendermos cada uma e o seu investimento. Bem, a fase 1, ela é contemplada por todos esses projetos. O projeto arquitetônico, ele é o projeto que dá o start, o inicial, né, para entendermos aí as ramificações e os agregados para ser a resposta daquilo que você vê. Temos o elétrico, o acústico, o som e áudio, o ar-condicionado, combate a incêndio, a decoração, né, a parte civil e logo vemos a fachada. Bom, a fase 1 ela está declarada em R$750 mil. Ou seja, a obra total, R$1 milhão, só que a obra tem 3 fases. A fase 1, que é essa que nós já vai ser aqui, vai iniciar. Exatamente, não é isso? Essa terá um investimento de R$750 mil. Bem, a fase 2 também contempla os projetos, né, um pouco menor, que é o anexo lateral, ele está em média em R$150 mil. Vai contemplar todas essas fases que precisam ser amarradas para a gente ter aí, né, a vivência e elegância do local. Fase 3. Pronto, também ela contempla que é o anexo fundo aí por R$100 mil e vem a decoração, né, que as benfeitorias ela tem que ser bem agrupadas. E o que mais nos move a entender que um projeto ele precisa estar bem é como você está ouvindo agora a minha voz, né? A minha voz ela está muito reverberante, chegando a você aí com decadências, ela está sofrendo, né, impactos. E quando esse projeto estiver pronto, você vai ouvir aí, a último receptor, uma voz claramente suave, né, e traz saúde, né, para cada um de nós. Aquele que entrar por essas portas sentirá prazer em adorar o Senhor nesse lugar. Amém. Amém? Aleluia. Pode passar. Bem, o objetivo, quando falamos sobre forro, nós falamos o que vem também antes dele, né? E como sendo uma das primeiras fases, nós temos aí o forro acústico para dar essa melhoria na voz, no som. Nós temos a parte elétrica que vem toda por cima, a parte do ar-condicionado, do combate a incêndio, o som áudio, e aí a gente tem o fechamento que chamamos de forro, né, e a iluminação adequada para que você venha a estar bem
e entender que o lugar está adequado ao contexto de igreja. Vai passar. Fala, pastor. A data prevista do início da obra é terça-feira, dia 7. Depois da manhã. Nós vamos iniciar essa obra da primeira fase, cujo investimento é R$750 mil, dia 7, terça-feira. Se alguém estiver perguntando, pastor, como? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Êxodo, por favor. Vou ler o texto, depois o Everton vai continuar. Êxodo 35, fiquem atentos aos versículos. Êxodo capítulo 35, pode pôr na tela, Everton, Silvio, para quem estiver pelo YouTube, ouvir, ler. E Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhe disse: eis que o Senhor vos ordenou, repetir a leitura. E Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhe disse: eis que o Senhor vos ordenou que fizesseis. Trabalhai durante 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, dia de descanso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho, que seja morto. Era uma questão da lei aqui. E aí ele descreve isso, pronto. Versículo 5 em diante. Tomai de entre vós uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração voluntariamente está disposto a trará por oferta alçada. Repitam comigo, oferta alçada. Ao Senhor, 2 pontos, ouro, prata e cobre. Agora vá, por favor, Silvio, para o versículo 20. E toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e vieram todos os homens cujos corações os moveram, e todos aqueles cujos espíritos os estimulavam, e trouxeram ao quê? A oferta ao Senhor. A oferta alçada para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço dela, e para as vestes sagradas. Versículo 29 agora, Silvio. Todo homem e toda mulher cujo coração se moveu voluntariamente, trouxeram uma o quê? Uma oferta generosa, uma oferta voluntária, para a obra que o Senhor pela obra que o Senhor ordenara que se fizesse por intermédio de Moisés. Agora, capítulo 36, versículo 5 e diante. Vocês estão entendendo o contexto? Moisés convoca todo o povo, congregação, e pede a oferta por direção de Deus. E ele vai, pede a oferta e explicita qual era a oferta. E aí nos versículos 20 a 21, 20 e 21, diz que toda a congregação dos filhos saíram da presença de Moisés, e os homens começaram a trazer, terminaram de ouvir Moisés, saíram e começaram a trazer as ofertas. No versículo 29 diz que todo homem, toda mulher cujo coração se moveu voluntariamente, trouxeram uma oferta para a obra que o Senhor os ordenara que fizesse por intermédio de Moisés. Quem era Moisés naquele contexto? O líder do povo, o pastor do povo. Capítulo 36, versículo 5. Eu vou ler até daqui. E disseram a Moisés o seguinte: vede, o povo está trazendo, terminem de ler.
O mesmo Deus daquela época permanece Deus hoje. O Deus daquela época do povo, segundo o texto que Moisés conduzia, é o mesmo Deus da Ibeque. Então olha o que é que disseram a Moisés, os auxiliares de Moisés: o povo está trazendo muito mais do que é necessário para realizar a obra que Yahvé ordenou que se fizesse. Até o versículo 7. Então ordenou Moisés, e sua orientação foi proclamada em todo o acampamento, dizendo: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais objeto algum para ser oferecido à construção do santuário. E dessa maneira o povo foi impedido de trazer o quê? Versículo 7 agora. Porquanto o que haviam recebido era mais do que o suficiente para realizar a obra. Meu irmão, minha irmã, eu creio que o Senhor proverá mais de R$1 milhão para a conclusão da obra. Eu creio. Eu pastoreio há 23 anos. Eu já vivi experiências com Deus nessa área que me leva a afirmar: eu creio. Alguém pode até não abrir o coração voluntariamente para dar, mas Deus moverá corações onde Ele quiser. Geografia não é problema para Ele, mas eu te convido, faça parte dessa obra. E para encerrar, eu coloquei, para encerrar minha participação, eu pedi que colocasse em cada cadeira um pedaço de papel em branco. Quem percebeu? Quem recebeu? Eu e minha esposa recebemos e anotamos aqui o valor da oferta que nós vamos doar. Você que recebeu, a obra vai começar terça-feira. Você tem a oportunidade de escrever um valor aqui e dobrar como eu dobrei. A comissão, por favor, vem para aqui para frente. A comissão, toda a comissão de construção, vem aqui para frente, pega essas bandejas aqui e vira elas assim. Eu faço questão de ser o primeiro a colocar minha oferta. Sandra, toma aqui, amor, ligeiro. Não bota a sua primeiro não, deixa eu botar. Todos receberam um papelzinho em branco. Quem quiser anotar um valor, não se preocupe com o valor. Eu não vou saber quanto você colocou ou deixou de colocar. Anote um valor e deposite aqui e entregue na mão de um dos membros da comissão. Quem entendeu o que eu disse? Pronto. Ah, caneta. Toma aqui minha caneta. Os irmãos estão precisando de caneta. Toma aqui a minha caneta logo. Espera aí. Quem tiver precisando de caneta para anotar, levanta a mão, por favor. Obrigado, filha. É só levantar a mão. É só levantar a mão e você receberá uma caneta. Anote o valor que você está disposto a dar, não somente hoje, para o início das obras. As atividades começarão dia 7. Essa oferta que eu dei é a minha primeira oferta. Não será a única, mas foi a primeira de muitos. E você que está conosco pelo YouTube, você pode fazer o mesmo.
Lárlia, tesoureira, qual é o localizador para a obra? Isso, mas o localizador, Lárlia. 02, 03, qual é o localizador? 02. Você que está pelo YouTube, você pode fazer um Pix para a igreja, colocando o localizador. Digamos, se você fizer R$1.000, você vai colocar R$1.000,02. No final, 02. Esse localizador 02, nós vamos saber que se refere à obra, que é uma oferta direcionada para a obra do Senhor, para a obra de construção. Você que está conosco pelo YouTube, e você que está aqui também, que não quis levantar, prefere fazer um Pix, o localizador, para a tesouraria saber que a oferta se refere à construção, o localizador é 02. Por exemplo, se for R$100, 100, 02, 1.000, 1.000, 02. E aí a tesouraria saberá. Amém? Permaneçam aqui a comissão. Enquanto isso, o irmão Everton vai terminar a apresentação. Amém. Somente Jesus foi declarado aqui nesta noite. Somente Jesus. E nunca foi sobre nós. O nome do Senhor, Ele há de ser glorificado. Ele está sendo glorificado por cada um de nós. E como o pastor ele declarou aqui nesta noite, não é segredo, é crer. O nosso posicionamento é dar o passo de fé, acreditar e crer no Senhor Jesus Cristo, porque para Ele nada é impossível. Para o nosso Senhor Jesus Cristo, a data que estava já agendada na agenda dele, dia 7 de novembro, estaremos já dando start a esse novo trabalho. Eu me sinto lisonjeado e agradecido a Deus por estar fazendo parte desse projeto. A nossa irmã Lárlia, ela falou, missão e privilégio. Que seja um privilégio para suas vidas, naquele grande dia, ser grata ao Senhor por extensão do reino dele aqui nessa terra. Que o nome do Senhor seja glorificado e que possamos nos sentir, como falei, privilegiado e estar nesse lugar agradecido ao Senhor por mais uma etapa que é cumprimento dessa obra. Amém, igreja? E Everton, a data para o início é 7 de novembro. E para o término dessa primeira fase? Nós temos 1 ano e meio para fechamento dessa primeira fase, que é as 2 fases. São 3 no caso, A fachada lateral, fachada principal e esse templo. A conclusão final da obra está ali, vai sair ali a data? Não, nós temos 2 anos, pastor, em média, para fecharmos e concluirmos toda essa nave. Pronto, então, mas a gente definiu a primeira fase, eu acho que faltou colocar ali. Isso. Essa primeira fase, que é de 750 mil, a data prevista para término desta primeira fase é abril de 2024. Esqueceu de anotar. Perfeito. Abril de 2024. Tem como encaixar aí, Silvio? Não, né? A fase... 25, A primeira fase? Foi 25, foi isso mesmo. Não, a obra toda de 1 milhão é abril de 2025. Mas a primeira fase foi definida uma data, não foi não? Foi. Vocês esqueceram. Foi isso mesmo. Foi definido uma data. Foi isso mesmo. Eu defini uma data. Aliás, só um minutinho, eu lembrei a data. A data definida... Oi? Foi 7/12/2024. Foi isso mesmo. Final da obra, da conclusão da primeira fase. 7/12/2024. Então nós temos exatamente 1 ano e 1 mês para finalizar a primeira fase, que é de 750 mil investimento. Mas eu creio que se nós nos engajarmos, nos envolvermos
Não somente a primeira fase será concluída em 7/12/2024, e sim toda a obra. Quantos creem? Levanta a mão. E meu irmão, creia nisso. Isso aqui não é projeto de homens nem para homens. Creia nisso. Amém? E você que está em casa, Silvio, coloca a foto da fachada e eu convido você a ficar em pé para nós orarmos. Minha ovelha, meu arquiteto, obrigado. Que Deus continue te abençoando e que o Senhor te abençoe muito, muito. Tenha certeza que todo o seu trabalho como arquiteto, chefe, responsável por essa obra, resultará. Não porque o Senhor nos deve ou te deve algo, mas porque você tem buscado e continuará sendo mais fiel ainda a esse trabalho. Isso resultará em bênçãos para a sua vida, mais ainda. Amém? Deus abençoe você que trouxe... Oi, amor. Ai, gente, verdade. Sentem só mais um minutinho. Irmão Celso e irmã Larla vai falar algo em 5 minutos. Por favor. Gente, vocês têm que me lembrar do roteiro. Pelo amor de Deus, gente. Amém, boa noite, a graça para o Senhor Jesus mais uma vez. Eu quero pedir ao irmão Silvio para colocar aquela planilha. Então, como o nosso pastor falou no momento dos dízimos e das ofertas, eu fiz um levantamento dos 9 meses fechados, do que entrou de receitas e despesas. Não vai ser um detalhamento porque não é uma prestação de contas, mas vocês vão entender... Não, a planilha primeiro, por favor. Mas vocês vão entender como é que está se comportando as nossas contas. Eu creio que Deus é um Deus de propósitos. E, como o nosso pastor falou aqui hoje, eu trabalho no setor de finanças, porém na área pública. E esses dias eu fiz um empenho de 1 milhão. Aí eu falei, meu Deus, eu nunca empenhei tanto dinheiro. Mas foi lá fora. Aí eu falei, Senhor, se cai aqui tanto dinheiro, no teu reino não pode ser diferente. Então, nós temos que crer e nós temos que ser resposta de oração, porque Deus, Ele é o Deus, o dono do ouro e da prata. Então, esses números aqui são o que aparecem para a gente. E eu fico perguntando ao Senhor, Pai, a conta não bate. Como o nosso pastor colocou e eu tinha apresentado a ele. Começamos crescendo no nível bom, muito confortável. Eu assumi num momento muito confortável, tá? E aí, na virada do semestre, as contas começaram a oscilar. E eu vejo Deus trabalhando também na nossa fé, na nossa crença, para sempre estarmos buscando a Ele, crendo que Ele é o Deus que provê todas as coisas. Então, para vocês entenderem, essas receitas aí estão todos os valores que entram na conta corrente, que é a conta que eu administro. E é feito um detalhamento posterior, através do sistema, que é onde eu quero que o irmão Silvio coloque agora. Onde eu consigo identificar o que é dízimo, o que é oferta, o que é lanchonete, o que é EBI, todas as movimentações que temos. Então, é importante também que as pessoas que dizimam, ela informe para mim que é dízimo ou que é oferta, que aí facilita muito a informação das receitas, com muita clareza, identificando corretamente que não, aqui é dízimo, eu vou contabilizar como dízimo. E aí ajuda a gente ter uma noção, porque aquela primeira planilha é o levantamento de todo, mas eu peguei só o mês de setembro por amostragem. Você vai na página 5? Para vocês observarem que de dízimos e ofertas, no mês de setembro, a gente conseguiu fazer
levantar esse valor. Então, as receitas, elas estão cobrindo as despesas. Por isso que é importante nós nos empenharmos mesmo, nos colocarmos como resposta de oração, orar ao Senhor, fazer um ato de fé, um ato de compromisso com Deus, sendo voluntário, porque o Senhor ele não obriga, mas nós temos que ter a consciência do nosso dever, da nossa missão. E assim como eu compartilhei no início, eu trabalho na área pública e vejo quanto dinheiro é circulado lá fora e é mal administrado, nós sabemos, mas no reino de Deus tem que ser diferente e nós temos que fazer a diferença. Então, observe os benefícios que teremos em um ambiente mais climatizado, com outra visão e o quanto de pessoas iremos atrair para este lugar. Então, essa a minha participação. Como eu falei, aqui é só uma demonstração, mas você que é membro da nossa igreja, você tem liberdade para, se tiver alguma dúvida, vir me perguntar. E quando for a prestação de contas, esses valores aí estarão bem mais detalhados. Amém? Graça e paz, irmãos. Eu tinha preparado 15 minutos, o pastor tem me dado 15 minutos para me falar, e agora ele falou que tinha que falar em 5. Meus irmãos, a minha é bem rápida. O pastor pediu para que trouxesse uma palavra de encorajamento para a igreja, rapidinho. Eu tinha olhado o livro de Neemias, no capítulo 4. Não vou ter condições de falar sobre todo ele aqui, mas eu gostaria que os irmãos, assim que tivesse oportunidade, verificassem o livro de Neemias no capítulo 2, no versículo... Posso falar em 10? No capítulo 2, nós temos ali a inspeção dos muros de Jerusalém. Ok? E no capítulo 2, 11, se os irmãos puderem abrir lá, Neemias 2, 11. Aí ele fala que tem a inspeção, então a inspeção do muro, tá? Eu vou seguir, senão vai ficar muito longo aqui. Na verdade, eu queria dizer para os irmãos uma coisa bem rápida. Não vou seguir aqui, senão vai demorar. Eu vivi nos últimos 1 ano e meio. Eu estou aqui na IBEC há quase 1 ano. 1 ano, fez 1 ano agora. Mas alguns que me sabem aí, eu vim da Igreja Batista da Pituba. E eu vivi, nesses últimos 1 ano e pouco, o mover de Deus e o milagre de Deus lá, porque eles há uns 10 anos eles oram e trabalham para a compra de um anexo de 3 milhões, tá? Que é um prédio do lado da igreja. E agora, assim que eu saí de lá, eles realizaram essa compra desse prédio. Também vivi agora nos últimos 6 meses, juntamente com a minha esposa, na igreja que ela frequenta, a igreja Lírio dos Vales, ali de Armação. Também um mover de Deus, e quando a gente olha esse número aí de R$1 milhão, a gente pode parar e levar um susto, né? Será que nós vamos conseguir? Eu vou contar rapidamente o que aconteceu ali. O pastor levantou uma situação igual a essa, um imóvel de mais de 3 milhões, que eles vão comprar para a igreja. Em 30 dias, irmãos, em 30 dias eles levantaram R$750 mil. 750 mil reais, basicamente o número que está ali, em 30 dias. Só falar, mas a igreja, ela tem quantos membros? Hoje ela tem em torno de 300 membros, nessa média, 300 membros. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: nós precisamos ter em nosso coração e em nossa mente esse projeto. O pastor falou hoje de manhã na escola dominical, e eu até anotei aqui uma situação, enquanto acho que os irmãos estavam na escola dominical, a questão de senso de pertencimento, engajamento e envolvimento. Pastor? O pastor colocou essas 3 palavras hoje para nós na escola dominical sobre pertencimento, engajamento e envolvimento. Entendeu? Acho que é isso que nós precisamos como igreja. Se a gente não tiver engajado nessa obra, se a gente não tiver
com esse senso que tudo que aqui está sendo feito é para o Senhor, essa obra não vai acontecer por nós, mas por Deus vai. Entendeu? Às vezes a gente olha esse valor, a gente vai se assustar. Mas Deus é poderoso e Deus vai fazer muito mais do que isso. Nós cremos nisso. Entendeu? Então, eu vivi, eu estou testemunhando aqui que eu vivi isso nesses últimos meses. E Deus fez maravilhas naquela igreja. E assim, às vezes aos olhos deles era impossível, mas eles conseguiram. O que eles têm? Diferente, não sei. Entendeu? Mas estiveram com um propósito, estiveram engajados com a visão bem afinada. Entendeu? E acho que é isso que nós precisamos, ter uma visão muito afinada com o propósito da nossa igreja. Todos, né? Todos precisam estar, porque assim Deus vai nos ajudar nesse projeto. Eu creio nisso, né? Eu vivi isso nesses últimos anos e Deus me trouxe para a IBEC por algum motivo. Não sei, tá? Mas eu sei. Desde o momento que eu entrei aqui, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Desde do segundo dia, no segundo domingo que eu estive aqui, que o pastor falou desse projeto da acústica, eu sonho com esse projeto. Eu sonho com esse projeto. Entendeu? Todos os dias eu oro a Deus e peço a Deus para que me ajude, através dos meus recursos, trabalhar nessa igreja, colocar minhas forças nessa igreja, para que realmente essa obra seja feita. Então, eu realmente, de coração, eu sonho com isso daqui, realmente, dentro dos padrões de acústica, né, irmão? Dentro dos padrões de acústica, para que a gente realmente tenha esse conforto. Então, eu oro a Deus por isso. E encorajo os irmãos realmente a orar por esse projeto, e não olhar isso aqui como um número assustador, né, mas que Deus está te chamando nós para isso daqui. Então, você tem essa oportunidade de viver isso, porque Deus vai fazer. E você pode fazer parte desse projeto, e abraçando esse projeto conosco. E com certeza Deus vai honrar a cada um de vocês, no seu trabalho, nos seus afazeres, e sendo fiéis aos seus dízimos e às suas ofertas. Que Deus abençoe, e obrigado, pastor. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão com o Espírito Santo, e sejam com todos aqui presentes, agora e sempre. Deus abençoe você que está em casa também. Continue orando por nós.